Um partido totalitário de ideologia comunista manda em Cabo Verde. Seus cidadãos eram obrigados a agradecê-los como heróis do povo. Mal sabiam eles o buraco que estavam entrando. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Soberano Absoluto e Sem Súdito, revisado e narrado por Coreia com K. Cabo Verde é um país africano constituído por 10 ilhas. Elas foram descobertas pelos portugueses em 1460, totalmente desabitadas. Para tomarem posse, tinham que ocupá-las. Havia uma diferença. Os arquipélagos de Açores e de Madeira tinham um clima temperado, diferente das ilhas de Cabo Verde, que tinham um clima mais seco e tropical. O agricultor português não estava habituado à agricultura nesse ambiente. Por isso, ninguém queria morar lá. Para atrair novos habitantes, a coroa portuguesa deu o privilégio de fazer comércio com uma larga faixa da costa africana vizinha. Isso atraiu vários colonos e a coroa assegurou a posse das ilhas. Porém, com o passar do tempo, a monarquia portuguesa foi retirando os privilégios. Isso, aliado com a falta de chuvas, fez com que poucos portugueses se mantivessem no local. Nessa época, porém, formou-se nesse lugar a primeira sociedade resultante da colonização europeia nos trópicos. Inclusive, foi formada a primeira sociedade escravocrata, com europeus brancos proprietários e os africanos negros escravizados. Porém, os portugueses não davam importância à pureza racial como os ingleses. Isso pode ser visto na história, afinal, houve segregação racial nos Estados Unidos e na África do Sul até o final do século XX. Entretanto, isso não aconteceu no Brasil. Por isso, portugueses que moravam em Cabo Verde juntavam-se com negras e mulatas e inclusive chegavam a casar sem condenação da sociedade. Se juntarmos isso ao fato de o arquipélago ser pouco atrativo, entenderemos por que os brancos foram se extinguindo da população. A classe de propriedade de escravos foi deixando de ser constituída por brancos para ser constituída por mulatos, seus herdeiros. Assim, com o tempo, a cor da pele deixou de ser um bom indicador da classe a quem o indivíduo pertencia. Apesar disso, os traços europeus continuaram a ser vistos como superiores, mas a cor da pele não tinha tanta importância. Os cabo-verdianos são como os brasileiros, descendentes de escravos e dos seus proprietários. Recomendamos o livro Cabo Verde, Formação e Extinção de uma Sociedade Escravocrata de 1460 a 1878, de Antônio Carreira, para quem quiser se aprofundar mais na história do país. O tempo passou e o surgimento do comunismo e o pan-africanismo toma conta do país no século XX. Como duas ideologias que defendem estados totalitários, eles formaram um par perfeito. No caso de Cabo Verde, da sua junção resultou o PAIGC, Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. O PAIGC passou a divulgar a seguinte história. Os cabo-verdianos e os guineenses, habitantes da Guiné Portuguesa, são um povo explorado por Portugal. Com a ajuda da União Soviética, começou uma luta de guerrilha na Guiné Portuguesa. Os cabo-verdianos e seus descendentes na Guiné Portuguesa estavam ligados ao Estado colonizador. Houve a Revolução em Portugal em 1974. Comunistas e socialistas tomaram o poder. Deram a independência às colônias, entre elas a Guiné Portuguesa, que a partir daí se chamaria República da Guiné-Bissau. Em Cabo Verde organizaram-se eleições multipartidárias nas quais o PAIGC ganhou. Um referendo foi pensado para que os cabo-verdianos decidissem pela independência ou pela integração com Portugal, mas o PAIGC recusou a fazê-lo. Isso porque o povo não queria a independência de Portugal. Acredite se quiser, o povo era contra. Com a independência, os moradores de Cabo Verde perderiam a nacionalidade portuguesa. Sendo portugueses, tinham um passaporte forte, que dava acesso a vários países. Além disso, com a independência, não poderiam mais ir para Portugal tentar construir uma carreira nas melhores universidades portuguesas. Tinham que ficar amarrados ao minúsculo arquipélago pouco populoso com falta de infraestrutura. As pessoas nunca votariam a favor de algo que iria contra o seu interesse econômico. O partido só ganhou as eleições porque ocuparam as emissoras de rádio usando a força para difundir suas mentiras. É como uma eleição na qual um partido controla os meios de comunicação, enquanto os demais só podem utilizá-los de maneira limitada. Os comunistas e socialistas tinham o poder em Portugal naquele momento e permitiram que o PAIGC fizesse isso, por eles também serem comunistas. Conseguida a independência, que segundo o partido era uma libertação nacional, agora era a hora de fazer o que chamaram de reafricanização dos espíritos. Em outras palavras, eles iriam reescrever a história. O cabo-verdiano deixou de ser descendente, herdeiro e dono de escravos. Passou a ser apenas descendentes de escravos. O PAIGC passou a semear o ódio contra Portugal. Muitas crianças nessa época tinham acesso a um livro infantil
que falava mal dos portugueses. Comentavam das maldades decorrentes de sua expansão marítima. A história foi totalmente deturpada. Toda a vergonha pela escravatura que houve no arquipélago deixou de ser dos herdeiros dos donos de escravos. Esses eram cabo-verdianos e muitos dos quais bem escurinhos. Foi atribuída a vergonha aos brancos portugueses. Os criadores de mitos do Pai-Jessé impunham que a história fosse contada da seguinte forma: os cabo-verdianos foram escravos dos portugueses. Se fisicamente têm alguns traços europeus, são porque as suas antepassadas foram violadas. Tudo era deturpado em nome dessa reafricanização dos espíritos. Ainda hoje, os herdeiros dos proprietários de escravos são donos dos terrenos agrícolas que herdaram. O Pai-Jessé nada disse em relação a isso. Seus líderes não eram de famílias pobres. Se fossem, seria muito improvável que chegassem à universidade. Eles fazem parte dos que usufruíram da escravidão. E há quem fala em pedir uma reparação histórica a Portugal pela escravatura. O Pai-Jessé, como podemos ver, era um partido totalitário. Quem não era seu aliado podia ter sua terra tomada. Chegaram a criar comitês de bairros para identificar quem não era a favor do partido. Os que não mostravam seu apoio pagavam o preço. Enfim, caso não houvesse a independência, Cabo Verde teria o desenvolvimento equiparado a Açores e Madeira, arquipélagos ligados a Portugal. Ambos possuem um nível de vida bem superior. Mesmo assim, a independência é mostrada como um sucesso porque o país de fato se desenvolveu, só que bem menos do que os arquipélagos citados. Vale lembrar que grande parte dessa evolução veio depois que o Pai-Jessé deixou o poder, com a derrota nas eleições de 1991. Entretanto, em 1981, o partido foi repaginado, chamado de PAICV, Partido Africano para a Independência de Cabo Verde. Devido à falta de oportunidade no arquipélago, milhares de cidadãos foram para Portugal. Ali, ficaram vivendo clandestinamente em barracas em bairros da periferia. Os seus filhos, que nasceram ou cresceram lá, passaram a ser protagonistas de assaltos e tráfico de drogas. Isso porque o passaporte cabo-verdiano é péssimo, dificultando o acesso a outros países. Após a independência, Cabo Verde continuou a depender do exterior para quase tudo. O território não tinha condições para ser independente. Com a queda da União Soviética, o PAICV teve que aceitar que as eleições democráticas ocorressem. Mesmo assim, segundo eles, a democracia foi uma dádiva do partido. Afinal, foram eles que revogaram a lei que estabelecia o PAICV como o único partido legal do país. Dizem que a independência foi necessária para que houvesse democracia. Disseram que primeiro o Pai-Jessé precisou libertar o povo cabo-verdiano do jugo colonial, para que depois pudesse haver democracia. Grande coincidência que essa abertura à democracia tenha ocorrido quando o Muro de Berlim caiu. Isso é um exemplo típico de um Estado totalitário enganando o povo que o chama de pai. A independência era do interesse do partido, o Pai-Jessé, que depois passou a ser o Estado. Não era interesse do povo, mas fizeram uma lavagem cerebral na população com as propagandas do partido. O Estado depende da legitimação do povo, por isso usa todos os meios possíveis para que isso aconteça. A maioria dos cabo-verdianos diz que a independência foi a libertação. Ainda hoje, Almirca Cabral, o seu líder fundador, é visto como um herói para a maioria dos cabo-verdianos. Isso mostra o incrível poder dos criadores de mito do Estado. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou e só se você gostou, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Agora, se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Até a próxima e tchau, obrigado!